Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural e no programa de hoje você vai ver campanha incentiva análises de solo em Itabira como forma de garantir mais produtividade nas atividades agropecuárias na região. E já que estamos falando no assunto, vamos rever a dica técnica explicando como coletar as amostras para fazer uma boa análise de solo. No norte de Minas, nós vamos ver como o sisteminha tem melhorado a vida de produtores rurais. E na receita tem uma deliciosa couve-flor recheada com carne moída. Já diz o velho ditado, a união faz a força. Em Itabira, no Vale do Aço, a Central de Compras Coletivas de Insumos para a Agropecuária, com apoio da Emater, lançou uma campanha de análise de solo e compra de insumos de forma coletiva. O objetivo é popularizar o uso dessa técnica. A análise de solo feita em laboratório permite um diagnóstico preciso das necessidades daquele terreno, levando assim ao uso mais racional e eficiente de corretivos e fertilizantes. O engenheiro agrônomo Mauro Ferreira, do escritório local lá de Itabira, diz que a campanha já é um sucesso e superou as expectativas. Então a gente orienta os produtores coletam as amostras, trazem para a gente na Emater, né, e na Secretaria de Agricultura, a gente envia para o laboratório de forma coletiva, o laboratório cobre o custo, né, e aí os resultados chegam, a gente interpreta e orienta os produtores, né, para ele utilizar corretamente aí o seu corretivo, o seu gesso agrícola, o seu fertilizante, e de uma maneira mais econômica, né, com economia de custo, né, de recursos, obtendo ao final uma lavoura, né, de qualidade, com produtos com qualidade superior, com produtividade, né, interessante, e também com custo baixo. Então, a campanha de análise de solo ela está sendo pioneira aqui em Itabira, é o primeiro ano, e com certeza o produtor está sendo beneficiado e a gente espera que nos próximos anos a gente continue aí com esse trabalho para incentivar cada vez mais o uso de tecnologia na área rural. O pagamento das análises fica por conta do produtor, mas o frete das amostras não é cobrado pelo laboratório e a compra coletiva garante redução dos custos. O senhor Antônio Nazareno aderiu à campanha. Ele produz mel e banana na comunidade de Cubango, lá em Itabira. E fazer a análise de solo ajudou na dosagem exata dos insumos a serem usados lá na lavoura. Programa aí da análise de solo. E uma das grandes importâncias é porque a gente vem a tempo pondo o produto na terra aleatório, sem análise, então a gente não sabe o que a gente está pondo no solo. E ou está pondo demais, ou está pondo pouco, ou então, quando diz outra, a gente não sabe, o dinheiro está indo para o ralo. E uma das grandes vantagens é porque você põe a quantidade certa e faz a compra conjunta, que sai mais um preço acessível, né? E a gente faz a coisa certa, não faz uma coisa no escuro. E a gente com isso está tendo um bom resultado e a tendência é só melhorar. A campanha de compra de insumos e análise de solo de forma coletiva em Itabira começou em junho e vai até o final de agosto. E para fazer a coleta do solo para análise é preciso critério. E sobre esse assunto a gente revê agora a dica técnica gravada antes da pandemia. Acompanha aí. Vários fatores são necessários para o sucesso da sua produção. Um deles é a análise correta de solo. Para isso, precisamos dos seguintes itens: balde limpo, cavadeira, uma enxada e um saco plástico. Primeiramente, precisamos diagnosticar a área onde será coletada essa análise de solo. Vamos dividi-la em glebas, por exemplo, textura do solo, declive e cultura anterior que o solo teve. Após isto, iremos coletar a terra. Por exemplo, como iremos fazer para a pastagem, que a análise deve ser de 0 a 20 centímetros. Iremos andar em zigue-zague, fazer um buraco de 0 a 20 centímetros e coletar um pedaço no barranco de dentro do buraco, como se fosse um pedaço de bolo. Vamos rejeitar as laterais e coletar apenas a parte do meio. Fazendo isso em, no mínimo, 20 buracos, 20 análises para 10 hectares.
como aqui no nosso exemplo de hoje será 1 hectare, vamos fazer 5 amostras. Após essas 5 análises simples, iremos colocá-las dentro de um balde, misturar, tirar torrões, pedras, pedaços de pau e iremos fazer uma análise composta. Um segredo bem simples é não coletar perto de formigueiros, cupins, estradas vicinais, trieiros de gado e entre as linhas de plantio da cultura anterior. Feito tudo isso, coletamos em torno de 400 a 500 gramas de terra, colocamos em um saco baixo, com todas as identificações do produtor, nome da propriedade, CPF, telefone e a profundidade que foi feita a análise. Levamos até o laboratório e depois disso, com o resultado em mãos, vamos até o escritório da Emater para o técnico fazer a interpretação e a recomendação. Qualquer dúvida, procure o escritório da Emater do seu município. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas continua aqui comigo porque no próximo bloco a gente vai falar de Sisteminha, que é um sistema integrado de produção de alimentos desenvolvido pela EPAMIG para gerar segurança e soberania alimentar para os produtores rurais. É num minutinho. O Sisteminha é um sistema integrado para a produção de alimentos desenvolvido pela Embrapa para gerar segurança e soberania alimentar para os produtores. O elemento central dessa solução tecnológica é a criação de peixes em tanque. O Sisteminha tem como principais vantagens o baixo custo de investimento inicial, é uma solução integrada que pode facilmente ser adaptada às necessidades, experiências, preferências do produtor e condições do ambiente e do mercado local. Ele é ainda apropriado para pequenos espaços em áreas rurais e até urbanas. Lá no norte de Minas, famílias de produtores viram a vida mudar depois da instalação do Sisteminha com assistência técnica da Emater e recursos do programa Dom Helder Câmara. E a gente vai conhecer essa experiência agora. A vida de Dona Ivanete melhorou depois que implantou o Sisteminha em sua propriedade. O Sisteminha é um método integrado de produção, onde a base se dá a partir da criação de peixes em tanques, sendo que a água do tanque, que tem 500 metros quadrados, utilizada na criação de peixes, também irriga as hortaliças e o pomar doméstico. Esse programa, que visa a segurança alimentar das famílias da agricultura familiar que têm baixa renda, foi desenvolvido pela Embrapa e tem sido a salvação da lavoura para a Ivanete, que é mãe de 2 filhos e vive em Porteirinha, no norte de Minas Gerais. Pois então, depois dos criadores de peixe, eu fosse aumentar mais a minha renda. Não muito, mas aumentou. Hoje eu não preciso comprar alface, cenoura, beterraba, é coisa que eu não compro. Tem mamão, tem banana maçã e outras também. Outras coisinhas ali, minhas galinhas. Depois que ficou, no caso, melhorou essa renda mais um pouquinho, depois que Charles trouxe esses projetos para nós. Depois que nós começou, já tem 2 vezes que nós tiramos os peixes, né? 2 vezes. Agora nós vamos tornar, colocar de novo. Dona Ivanete diz que a chegada do coronavírus prejudicou o seu comércio de peixes. Esse ano era um ano que era para nós ter uma renda a mais. Aí como atrapalhou tudo com essa doença do coronavírus, então aí não tem como. Mas se não fosse ela? Se não fosse ela, a renda esse ano ia ser mais do que do ano passado. A primeira vez, por causa que tinha onde nós vender essas coisas, né? Aí devido a esse doença. Porque na verdade o coronavírus atrapalhou para você, tanto nos peixes quanto na questão da horta, né? É. Segundo informações do técnico da Emater em Porteirinha, Charles Ataíde, Ivanete foi contemplada com recursos de R$ 2.400 oriundos do programa Dom Helder, que disponibiliza recursos a fundo perdido, não reembolsáveis, dirigidos a famílias de baixa renda. Cerca de 40 quilos de tilápia são tiradas do tanque a cada 90 dias e já estão prontas para serem vendidas. E 750 quilos de hortaliças são comercializados com o PENAI. Vale reforçar
que a produção é destinada para a segurança alimentar da família e a venda do excedente. O município de Porteirinha foi contemplado com o projeto do Helder Câmara, onde foram financiadas a fundo perdido atividades de agricultores familiares selecionados no cadastro único, cuja renda per capita era baixa. Uma das famílias aceitou trabalhar com o sistema Embrapa, que é o Sistema Integrado de Produção de Alimentos, que visa principalmente garantir a segurança alimentar da família e a venda do excedente de produção. No projeto está previsto 10 assistências técnicas, porém a gente extrapolou essa quantidade por entender que é um projeto diferenciado e que a gente queria trazer para a Porteirinha, visto as experiências da Unidade Regional de Janaúba ser positivas. O sisteminha é muito fácil de ser trabalhado, desde que seja seguidas as rotinas pré-estabelecidas. Em 2017, estivemos com seu Zé de Bebel em sua propriedade, no município de Mato Verde, produzindo reportagem para o Minas Rural sobre o sisteminha. Na ocasião, ele mantinha 2 tanques com tambaqui e tilápia. E pudemos ver e experimentar o peixe do seu Zé. Estava muito bom, por sinal. Nesse momento, o produtor vem enfrentando uns contratempos com a rede elétrica que liga a bomba ao tanque. É preciso ter cuidado com a fiação para que os peixes não sofram com descargas elétricas e morram, como aconteceu como parte dos peixes do seu Zé. Fazemos votos que tudo se ajeite o mais breve possível. A Clarice de Riacho dos Machados, também no norte de Minas, assistiu à nossa reportagem e nos perguntou como implantar o sisteminha em sua propriedade numa área de 1.000 metros quadrados. E os técnicos da Emater têm a dica. Dona Clarice, o primeiro passo é construir um tanque de piscicultura, que é considerado o coração do sisteminha. Você vai precisar de um tanque com 4 metros de diâmetro, 80 centímetros de altura, que dá uma capacidade de 10 mil litros de água. Esse tanque vai ser criado os peixes, que após 90 dias vão dar 40 quilos. A água do tanque é utilizada nas plantações. Os proprietários rurais de todo o país têm até o dia 30 de setembro para enviar a declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o DITR, de 2020. A Receita Federal espera receber 5,9 milhões de declarações esse ano. A declaração só pode ser preenchida por meio do programa gerador do documento, que pode ser baixado na página do órgão na internet. Devem apresentar a declaração pessoas físicas e jurídicas proprietárias titulares do domínio útil, ou que tenham qualquer título do imóvel rural. Apenas os contribuintes imunes ou isentos estão dispensados de entregar o documento. O produtor que perdeu ou transferiu a posse ou o direito da propriedade da terra desde o dia 1º de janeiro também está obrigado a apresentar a declaração. A declaração deve ser preenchida no computador por meio do programa gerador. O documento pode ser transferido pela internet ou entregue em pendrive em qualquer unidade da Receita Federal. Quem perdeu o prazo está sujeito a multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 50. O contribuinte que identificar erros nas informações pode enviar uma declaração retificadora antes do fisco iniciar o lançamento de ofício, sem interromper o pagamento do imposto apurado na declaração original. O imposto sobre a propriedade territorial rural pode ser pago até 4 parcelas mensais, mas nenhuma cota pode ser inferior a R$ 50. O imposto inferior a R$ 100 deve ser pago à vista, até o dia 30 de setembro, último dia para fazer a declaração. O pagamento pode ser feito por meio de um documento de arrecadação de Receita Federal, a DARF, em qualquer banco ou por transferência eletrônica de instituições financeiras autorizadas pela Receita. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas voltamos em minutos para falar sobre produção de pimenta do reino aqui em Minas Gerais e também com a receita de couve-flor recheada. A pimenta do reino recebeu esse nome aqui no Brasil porque ela era trazida pelas caravelas que vinham de Portugal na época da colonização.
mas ela é originária mesmo da Índia e foi muito valorizada no período das grandes navegações pelo poder de conservar os alimentos, principalmente as carnes. Hoje a pimenta do reino continua sendo um dos condimentos mais consumidos no mundo e o Brasil se transformou num exportador do produto, principalmente para os Estados Unidos. Aqui em Minas Gerais, as plantações ainda são poucas. De acordo com a Emater, existe cerca de 110 hectares ocupados com a cultura em municípios como Novo Oriente de Minas, Teófilo Otoni, Ataleia, Ouro Verde de Minas, Águas Formosas, Serras de Aimorés, Crisólita, Itabirinha e Bocaiúva. Em 2019, a produção mineira foi de 253 toneladas de pimenta do reino. A maioria das lavouras é conduzida por agricultores familiares. Aqui pelas Gerais, quem produz garante, o negócio é promissor. O mercado hoje está aberto. Não tem quantidade. Aqui no Espírito Santo, qualquer quantidade de pimenta que você levar, 1 quilo, 100, 1000, 10 mil quilos, 30 toneladas, você vende tudo. Então o mercado é amplo. Eu aconselho a plantar. Quem quer investir no negócio, aproveite. Então, é hora, é momento e não vai arrepender. O senhor Luiz foi um dos pioneiros na produção de pimenta do reino lá em Ataleia, no Vale do Mucuri. Formou uma lavoura para completar a renda que tem na pecuária de leite. Mas antes de investir na atividade, ele fez várias visitas lá no Espírito Santo, que é um estado onde há uma grande produção do condimento. Atualmente, ele tem 3.000 pés plantados em 2 hectares irrigados. E segundo ele, a produção é de fácil manejo e dá para tocar com a família. O coordenador técnico da Emater, Cláudio Soares, diz que a atividade é mesmo muito adequada para a agricultura familiar e pode ser cultivada em pequenas áreas. Aqui no Vale do Mucuri, região nordeste de Minas, nós temos uma boa condição climática e de solo para o cultivo da pimenta do reino. Nós temos temperatura ideal, a pimenta ela realmente gosta de clima quente, ela gosta de um clima nessa faixa de 23 a 28 graus Celsius, ela gosta de boa insolação, então uma temperatura, né, mais para alta, né, ela favorece o cultivo da pimenta, haja vista, né, o Espírito Santo e o Pará são os maiores produtores de pimenta do reino e são regiões de clima realmente quente. Então, assim, nós temos uma boa situação de clima e de solo para cultivo da pimenta. Quanto ao retorno econômico, a pimenta do reino é utilizada em culinária, né? Então, tudo que é utilizado em culinária sempre há a possibilidade de um bom retorno econômico. Logicamente, tudo na agricultura está sujeito às leis da oferta e da demanda. Então, a gente acredita na pimenta do reino para a agricultura familiar, como eu disse no início, por ser uma atividade que permite um bom retorno econômico em pequenas áreas que são normalmente dominadas pela agricultura familiar. O técnico da Emater de Ataleia, o Mário Souza, complementa que, apesar de ser uma cultura rústica, é necessário muita cautela na hora de comprar as mudas da pimenta do reino. Principal observação, a muda tem que ser uma muda de qualidade, de viveiros idôneos. Optamos pela cultura da pimenta do reino devido à sua rusticidade. Ela, depois de colhida, ela aguenta mais de 1 ano armazenada em condições corretas. A pimenta do reino ela é uma trepadeira, ela é um cipó, então ela precisa de tutor para se desenvolver. Essas plantas aqui o tutor delas é as estacas de eucalipto tratado, mas aqui também pode-se usar uma planta, uma árvore de nim, também pode-se usar a árvore da gliricídia e também da moringa. Todas essas plantas são tutores vivos que podem ser plantadas a pimenta do reino no pé dela. Essa lavoura tem aproximadamente 4 anos de idade, em franca produção, com ótimo rendimento. O produtor tem um cuidado de fazer os manejos corretos
para obter uma ótima produção, como vocês estão vendo. O ponto de colheita é aproximadamente 6 meses após a florada. A pimenta está no ponto de ser colhida, secada em terreiros e armazenada adequadamente. Os preços da pimenta do reino costumam variar muito conforme a oferta e a demanda internacional. Há cerca de 3 anos, o quilo do produto teve um pico de R$30. Hoje está em torno de R$10. Por isso, a recomendação é de que essa cultura seja um complemento para outras atividades e que os primeiros investimentos sejam feitos em pequenas áreas, aos poucos. Mas mesmo com essa volatilidade dos preços, sabendo administrar os custos e mantendo a qualidade do produto, é possível ter um bom retorno. Segundo o técnico da Emater, apesar dos preços mais baixos este ano, 1 hectare da pimenta do reino gera a mesma renda de quem produz 150 a 200 litros de leite por dia lá em Ataleia. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje temos no prato couve-flor recheada com carne moída. Receitinha simples e saborosa de fazer. Acompanhe aí o passo a passo. Os ingredientes que nós vamos utilizar é uma couve-flor. Eu tenho aqui uma couve-flor grande, tá? Tá bem bonita essa couve-flor. Já tirei as folhas dela, tá? Eu tenho aqui um sachê de molho de tomate. Você vai usar de sua preferência. 200 gramas de creme de leite. Eu tenho meio pão francês. Eu tenho água, sal. De tempero eu tenho alho, cominho, orégano, pimenta do reino. Azeite para a gente refogar, carne moída, 400 gramas de carne moída, tá? Numa panela com água fervendo, eu vou acrescentar aqui um pouco de sal e nós vamos cozinhar a nossa couve-flor por aproximadamente aí 2 a 3 minutos, não mais que isso, tá? Somente para deixá-la um pouco mais macia. Eu vou picar esse pão aqui em pedaços. É ele que vai dar liga para nossa carne, tá? E vou acrescentar um pouco de água, cerca aí de 100 ml de água já é suficiente, tá? A carne nós vamos temperar a gosto. Vou colocar um pouco de sal, orégano, alho, pimenta do reino e cominho. Nessa carne aqui, nós vamos acrescentar o pão que a gente umedeceu com a água. E agora a gente mexe bem isso aqui. Nessa carne eu vou colocar um pouco de cheiro verde para a gente dar uma cor nesse recheio. Na frigideira agora, um pouco de azeite e nós vamos refogar o nosso molho. Fervi esse molho, agora eu venho com o creme de leite. E agora aqui eu vou acrescentar uma pitada de pimenta do reino, uma pitada de orégano e nada mais. Agora nós vamos rechear essa couve-flor, tá? Entre os caulezinhos aqui, o mais que a gente puder, tá? E a gente vai colocando também os cubinhos de queijo. Meus amores, olha como fica, tá? Tá bem recheada. Usei toda a carne moída, tá? E o queijo em cubinhos, viu? E aqui a gente vai colocar o molho que a gente fez. Vou cobrir com papel alumínio. E agora o torno alçar. Esse molho vai começar. Aqui ficou 20 minutos no forno, tá? Ótimo. A carne já está bem cozida. Queijo
Vamos colocar o queijo e vamos voltar ao forno somente para gratinar. Só que maravilha a nossa couve-flor recheada. Deixei o queijo gratinar bem. Olha que lindo que ficou, gente. Olha que maravilha. Agora nós vamos cortar. Olha isso, meus amores. Olha isso, que maravilha. Olha. Oh, coisa boa, né? Maravilha, vamos ver? Gente, muito bom. Meu Deus. Isso aqui tá maravilhoso. Minas Rural está acabando, mas você pode nos acompanhar a semana inteirinha no www.emater.mg.gov.br e ainda nos acompanhar seguindo o nosso canal lá no YouTube. Só procurar pela gente lá na plataforma. Eu te aguardo aqui na semana que vem. Tchau!